Fala galera, firmeza? Então, vamos aqui para mais uma aulinha. Vamos falar sobre cargas elétricas e processos de eletrização. Show? Então vamos lá, vai ter uns barulhinhos atrapalhando aí porque parece que tá tudo em obra aqui. Mas vamos lá então. Para começar, a gente vai falar sobre carga elétrica, tá? E tem que pensar um pouco sobre eletricidade. E aí, pensando em eletricidade, a gente tem que saber, primeiramente, que a eletricidade está em tudo. Por quê? Os portadores de cargas elétricas são os prótons e os elétrons, ok? Como tudo na natureza é feito de prótons e elétrons, tudo na natureza vai ter eletricidade, ok? Não está muito certo isso que eu falei de tudo na natureza, mas vamos partir desse princípio, tá? Então, o próton, ele possui uma carga que nós falamos que é positiva. Isso foi por definição. E o elétron possui uma carga que é negativa. Beleza? Os dois possuem esse valor de carga positiva e negativa com o mesmo módulo. E isso a gente chama de carga elementar, ok? E essa carga elementar ela vai ter um valor que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, um C maiúsculo. Esse C maiúsculo a gente lê como Coulomb, ok? Então, o próton que tem uma carga positiva vai ter mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, enquanto o elétron vai ter menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Beleza? Então, vamos pensar aqui agora, então, uma situação que nem a que eu deixei aí nas minhas bolinhas, ok? Pensa esse primeiro objeto aí, onde ele possui 3 prótons e 3 elétrons. 1, 2, 3. Nós dizemos que esse corpo está neutro. Por quê? Na hora que eu somar a quantidade de carga positiva com a quantidade de carga negativa, vai dar um valor que vai ser zero. Por quê? Somando 3 vezes esse valor com 3 vezes esse valor, vai me dar zero. Mas se, por exemplo, eu tiver 3 prótons e apenas 1 elétron, esse corpo ele vai estar carregado. Nós dizemos que ele está carregado positivamente. Beleza? E se eu tiver, então, agora 3 prótons e 1, 2, 3, 4... 5 elétrons, eu vou dizer que esse corpo está carregado negativamente. Beleza? Presta atenção que eu sempre aqui eu trabalhei com a quantidade de elétrons movendo, não movendo a quantidade de prótons. Por quê? Porque para mover elétrons é muito mais fácil do que para mover prótons. Pela questão da estrutura do átomo, e o elétron já está na eletrosfera, o elétron é muito mais leve, então é ele que se move de um corpo para o outro, tá? É possível mover próton também, mas aí a energia é muito grande e fica bem mais complicado. Show? Então vamos continuar. Tá, o que eu mostrei para vocês é como que eu vejo a quantidade de carga, como que eu vejo se um corpo está carregado, sim ou não, tá? Mas para eu saber o valor dessa carga, eu vou aplicar uma equação. E aí o valor da carga a gente usa a letra Q para representar. A equação ela é bem simples. É só eu fazer que Q é igual a mais ou menos N vezes a carga elementar, que é esse módulo do E. Tá? Onde o Q é a quantidade de carga, e nós usamos o Coulomb para representar, então vai ser um C maiúsculo. O N é aqui que é a chave do negócio. O N vai ser o número de elétrons em excesso ou em falta para que o corpo esteja neutro. Então, no exemplo anterior, onde eu tinha um corpo carregado positivamente, tá vendo que ele tinha 2 prótons a mais do que ele precisava para estar neutro? Então, eu vou colocar ali o número 2. Aqui tá vendo que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons e 3 prótons? Então, eu vou colocar o número 2 ali. Tá? Porque é em falta ou em excesso. Só que tem um sinal mais ou menos. Por quê? Se eu tiver com excesso de elétrons,
Você concorda que esse corpo vai ficar carregado negativamente? Então eu coloco o sinal negativo para esse excesso de elétrons. Ou se tiver em falta, quer dizer que ele tem mais prótons, então eu coloco o sinal positivo. Beleza, professor? Tá, e se ele me der o número de elétrons e o número de prótons, o que eu faço para descobrir o N? Bem simples. Faz o número de prótons menos o número de elétrons. Porque aí, se eu tiver mais prótons que elétrons, vai dar positivo esse N. Se eu tiver mais elétrons do que prótons, vai me dar um valor negativo. E ali, o E, que é a carga elementar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb sempre. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um esquema, porque esse coulomb normalmente é sempre um valor muito pequeno, tá? Sendo um valor muito pequeno, a gente vai trabalhar com submúltiplos. E aí eu venho com uma tabelinha aqui só para a gente ver, tá? O primeiro submúltiplo seria um milicoulomb, onde eu coloco M minúsculo, C maiúsculo, isso equivale a 10 a menos 3. Posso ter um microcoulomb, 10 a menos 6, e o símbolozinho é aquele U com uma perninha frescurenta, tá? Posso ter um nanocoulomb, onde é 10 a menos 9 coulomb, e posso ter um muito menos usado, tá? O picocoulomb, que é 10 a menos 12. Show? Então, continuando, eu tenho um outro esquema aqui que é chamado lei de Dufay. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, de alguma forma, mas é bem simples. Dufay percebeu que quando eu coloco um corpo que está carregado positivo perto de um corpo que está carregado negativo, esses corpos eles se atraem. Então acontece uma atração entre esses corpos. Se eu coloco corpos positivos com corpo positivo, acontece uma repulsão. E se eu coloco negativo com negativo, uma repulsão também. Tá? Então, o que o Dufay concluiu? Ele concluiu que cargas de sinais iguais se afastam. E cargas de sinais opostos se atraem. Beleza? Então essa é a conclusão que Dufay chegou. Mais para frente a gente vai conseguir descobrir exatamente com que força, como que eles vão se atrair, como que eles vão se repelir, mas ainda não é agora. Beleza. Então, a natureza ela gosta de ter os corpos neutros, tá? Mas eu posso fazer algumas sacanagens, eu posso fazer alguns esquemas para poder eletrizar esse corpo. E aí são os processos de eletrização que eu tenho para poder eletrizar um corpo. O primeiro processo é chamado processo de atrito. Tá? Nele eu pego dois corpos diferentes, tá? E atrito esses dois corpos. Então passo um atritando com o outro, tá? E faço isso repetidamente. Se esses corpos forem diferentes, vai acontecer que elétrons vão sair de um corpo para o outro, tá? Após esse atrito, eu vou ter sempre dois corpos carregados, só que com sinais opostos. Por que com sinais opostos? Porque um corpo vai perder elétrons e o outro corpo vai ganhar elétrons, tá? Então, quem que vai ganhar e quem que vai perder? E aí? Para fazer isso, eu preciso olhar para uma tabela, que normalmente os exercícios dão, você não precisa decorar ela, tá? Mas essa tabela vai mostrar quem é o corpo mais eletronegativo, quem é aquele corpo que vai perder elétron e quem que é aquele corpo que vai ganhar elétrons. Quando você olhar para uma tabela parecida com essa, normalmente vai ter uma série de elementos. O elemento que estiver mais acima dessa tabela, ele vai ficar com uma carga positiva. E um corpo que estiver mais abaixo dessa tabela, ele vai ficar carregado negativamente. Então, por exemplo, se eu atritar vidro com pele, o vidro vai ficar positivo e a pele vai ficar negativa, porque o vidro está em cima e a pele está embaixo. Agora, se eu atritar também o vidro, ou não, se eu atritar a lã, desculpa aí, se eu atritar a lã com a seda, a lã vai ficar positiva e a seda vai ficar negativa. Mas, olha aqui que legal, se eu atritar a lã
com a pele, a lã vai ficar positiva e a pele vai ficar negativa. Se eu atritar a pele com seda, a pele vai ficar positiva e a seda vai ficar negativa. Ou seja, sempre quem está acima vai ficar positivo, quem está abaixo vai ficar negativo. Nós damos um nome para isso daqui. Isso daqui chama série triboelétrica. Tá? Mas você não precisa decorar, você só precisa aprender a utilizar ela. Continuando. Um outro processo que eu tenho é o contato. Nesse processo de contato, um dos corpos precisa estar carregado. Beleza? Por quê? Porque eles apenas vão interagir bem fracamente. Interagindo fracamente, preciso que um deles esteja carregado. E aí, nesse processo, os corpos vão trocar os elétrons que estão em excesso. Então, um corpo vai passar elétron para o outro. Então, por isso, eles precisam ter um desequilíbrio. Tá? Se os corpos forem idênticos, eles vão dividir essas cargas igualmente entre eles. Como assim, professor? Olha aqui. Se eu tiver dois corpos, o corpo A e o corpo B, que nem está no desenho aí. O corpo A está carregado negativamente, porque ele possui mais elétrons que prótons. E o corpo B está carregado positivamente, porque possui mais prótons do que elétrons. Aqui eu coloquei um valor que eu inventei, tá? Um valor fictício para os dois, onde a carga do corpo A é menos, porque é carregado negativamente, 3 microcoulombs, enquanto o corpo B mais 2 microcoulombs. E aí nós vamos fazer esse contato. Então, se eu colocar o A em contato com o B, como o A ele estava carregado negativamente e tem excesso de elétrons, e o corpo B está carregado positivamente, tem falta de elétrons, os elétrons vão sair do corpo A rumo ao corpo B. E aí, na hora que eles estiverem juntos, eu vou dizer que eles possuem uma carga total, que é a soma dessas duas cargas. Então, para a gente fazer essa minha conta, a carga total vai dar menos 3 mais 2. Isso aqui vai dar uma carga total de menos 1 microcoulomb. Isso é a parte legal de trabalhar com múltiplo e submúltiplo. Eu não preciso ficar colocando 10 a menos 6 aqui, eu não preciso ficar mexendo nele. Eu só preciso mexer no final, eu só preciso colocar isso aqui na resposta. Beleza? Então eu não preciso tomar cuidado em relação a isso. Na hora que eu afastar esses corpos, ou seja, eles estavam em contato, agora eu separar, vai acontecer uma coisa bem legal. Cada um vai ficar com metade dessa carga. Então o corpo A ele vai ficar com a carga total dividido por 2, enquanto o corpo B com a carga total dividido por 2 também. Então o corpo A vai ficar com uma carga que vai ser 1 dividido por 2, 0,5 microcoulombs, enquanto o corpo B menos 0,5 microcoulombs também. E aí o mais legal é que após o contato, os corpos terão cargas de mesmo sinal. Então é diferente do meu atrito, que os sinais ficavam opostos. Beleza? Mas vamos lá. Se eu tenho esses dois processos aí, está faltando um. Tá? Esse processo que está faltando ele é chamado de indução. Esse processo é o mais fraco de todos e ele pode resultar em um corpo carregado ou não. Então, nesse processo, um dos corpos precisa estar fortemente carregado. Tá? Então, eu posso ter no final um corpo carregado ou não. Então, olha o meu exemplo aqui. Ó. Se eu tiver um indutor, que é um corpo que está fortemente carregado, afastado de um corpo induzido, que eu no meu desenho coloquei neutro aqui, tá? Se eu aproximar eles, vai acontecer uma coisa legal. Esse indutor, por ele estar carregado fortemente negativo ali, tá? Ele vai fazer o quê? Nós vimos ali pela lei do Phi que ele vai querer afastar os elétrons do outro corpo e aproximar os prótons do outro corpo. Então vai ter aqui, ó, os elétrons se afastando e os prótons se aproximando. Aí você pode falar, professor, você falou que próton é difícil de mover. Aqui eu só estou exagerando, tá? O que vai acontecer, na verdade, é que os elétrons vão se mover para o lado de lá. Então eu vou ter uma separação
de cargas. E esse é o processo de indução. Ele separa as cargas. Só que eu disse que nesse processo, no final, eu posso ter um corpo carregado ou não. Então, eu tenho alguns caminhos para seguir para poder carregar esse corpo no final ou não. Então, aqui eu deixei desenhado o que eu acabei de mostrar. Se eu tiver um indutor e um induzido, vai acontecer essa separação de cargas. Se eu fizer uma coisa legal, que é ligar um fio terra nesse meu induzido, os elétrons que estavam se afastando do indutor, eles vão se mover pelo fio e vão lá para o chão. E aí vai acontecer que os elétrons vão ficar lá no chão, todos no chão, e o corpo aqui induzido vai estar só com prótons. Tá? Quando eu digo só com prótons, vai estar com muito prótons, na verdade. Tá? Então, vai acontecer isso daqui. E aí eu posso tomar dois caminhos. Um caminho que resulta num corpo carregado e num caminho que não resulta num corpo carregado. E é nesse esquema que os exercícios gostam de cobrar. Eles gostam de cobrar essa parte teórica. Tá? Então, se eu tomar o caminho 1, que é fazer isso aqui. Primeiro, afastar o indutor. Então, pegar esse indutor e jogar lá longe. Jogando lá longe, e o corpo ainda estando conectado ao fio terra, os elétrons que estavam lá embaixo, agora eles vão subir pelo fio e voltar para o corpo. Porque agora o corpo está carregado positivamente. Então, os elétrons que estavam lá, eles vão poder voltar. E aí, se eu cortar o fio, no final eu vou ter um corpo que os elétrons foram e voltaram, e esse corpo ainda está neutro. Beleza? Mas eu posso seguir pelo caminho 2. Seguindo pelo caminho 2, eu primeiro corto o fio terra, mantendo o indutor aqui perto, tá? Então, cortei o fio terra. Agora os elétrons estão lá na terra, não tem mais como ele voltar. E aí eu afasto o indutor. Se eu afastar o indutor, esse corpo agora vai ter pedidos elétrons. E agora um corpo vai estar carregado. E o importante é que ele sempre vai estar com sinal oposto ao indutor. Beleza? Então, esses são os 3 processos de eletrização: contato, atrito e indução. No atrito e na indução, eu sempre vou ter sinais opostos após o processo. E no contato, eu vou ter corpos de sinais opostos após o processo. Beleza? Então é isso, galera. Até mais. Abraço. Falou.